Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão da cultura organizacional, como é que ela pode impulsionar a resiliência no século XXI. Então eu vou pedir a você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveite, curta e compartilhe, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas que se interessem pelo tema de psicologia organizacional. Então, muito bem. Quando nós falamos em cultura organizacional para impulsionar a resiliência no século XXI, nós não podemos deixar de lembrar o contexto que nós vivemos há pouco tempo da pandemia. E como é que é esse contexto que foi ali, inesperado, nos pegou para trabalhar com a cultura da empresa, para manter os colaboradores. Porque nós não vivemos num mundo VUCA, aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não, nós vivemos também no BUNny. E o que seria o BUNny? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível, que são as pessoas dos dias de hoje. E quando nós falamos em cultura organizacional, se nós pensarmos em culturas tradicionais, rígidas e hierárquicas, elas não trazem uma forma mais tranquila para lidar com os colaboradores. Por quê? Lá atrás, no momento em que houve a pandemia, a empresa ela teve que mudar a cultura organizacional, ela teve que perceber-se de uma outra forma. E ali foi uma mudança naquele momento. Agora, o que precisamos pensar é o quê? Como as culturas podem estar trazendo para a organização um clima, que a cultura tem tudo a ver com o clima. De repente, a cultura organizacional rígida traz um clima, deixa um clima um pouco mais pesado na organização. Uma cultura que possa ser revista, ela é maleável e ela vai se adaptando, ela pode vir a alcançar objetivos infinitamente melhores do que a que tem a cultura mais rígida. E como trazer objetivos, resultados e pontos muito mais positivos, muito melhores na avaliação total, porque você vai trabalhar com o colaborador. Esse lado de ansiedade, a fragilidade, essa questão que nós não podemos estar totalmente fechados num modelo hierárquico, num modelo tradicional de cultura, porque vai acontecer X, Y, Z. Não. Pode acontecer X, como pode acontecer A, B, C ou D. Muito bem. Então, nós pensamos também na questão da psicologia, da mudança e da resistência. Então, como é que é isso? Bom, eu não posso falar em psicologia sem falar do novo, sem falar do que assusta as pessoas. Tudo que é novo me assusta. E como me assusta? Mas estava dando certo até agora, por que nós vamos mudar? Por que eu vou fazer algo que eu acredito que não precise mudar? Eu acredito. São crenças, são estereótipos, são modelos pré-estabelecidos, modelos mentais de que foi assim e vai ser assim sempre. Só que não vai. No mundo como nós falamos agora, BUNny, que é frágil, ansioso, não linear e ali incompreensível, eu tenho pessoas de todos os tipos. Eu tenho pessoas que podem me trazer ali um resultado maravilhoso sob pressão. E tenho outros que sob pressão eles não vão conseguir render. Não vão conseguir render e vão se sentir como? Vão se sentir menosprezados, vão se sentir com a sua autoestima comprometida. E todo esse sentimento, ele transmite para a empresa, para o clima organizacional, um sentimento de impotência. E o time, estando com um sentimento por um ou outro ali de impotência, óbvio que o resultado final será comprometido. Então, as pessoas que resistem à mudança, por que elas resistem? Porque elas têm medo, porque elas têm desconfiança de que eu não conheço, então eu tenho medo do desconhecido. Isso é do ser humano. Então, assim, eu posso perder o controle do que eu faço. Eu já estou acostumado a fazer dessa forma e assim eu consigo. Se mudar uma peça na engrenagem, eu posso me sentir extremamente inseguro
porque eu não conheço. Então aí nós temos que pensar numa cultura ágil, que comunica o porquê que eu vou fazer a mudança. Olha, fulano, foi até aqui, foi desse jeito, daqui para cá nós vamos tentar fazer assim. Como é que é para você isso? Né? Podemos ter resultado X, Y, Z? Isso não significa que nós vamos deixar de considerar o que você já fazia. Não, é a partir do que você fazia que nós vamos fazer uma alteração, uma mudança, vamos fazer um experimento, vamos testar, vamos medir os resultados, e aí a mudança que vai envolver o quê? Pessoas. E aí o momento que nós temos de trabalhar pessoas é exatamente esse. Eu preciso fazer essa mudança, eu posso fazer essa mudança porque eu conto com você. Você é a peça-chave. Você é a peça fundamental da mudança do clima organizacional, da cultura organizacional. A cultura mudando, o clima muda também. Então, mas o clima só muda se tiver pessoas abertas a. Então, quando nós podemos falar de por que nós vamos fazer a determinada mudança na cultura, uma alteração, um ajuste, nós temos que falar que todo por que vai ser feito isso, exige ali uma mudança da postura da pessoa. Então, como é que eu percebo pessoas que são resistentes à mudança? É o medo? Então, vamos trabalhar esse medo e trazer para ela o sentimento de pertencimento. E, claro, a cultura se manifesta nas estruturas mais planas, né? Equipes multidisciplinares e processos interativos vão estar sempre ligados à cultura da organização. E como? Ligados a metodologias ágeis, que é lá o Kanban, o Scrum. E não é apenas fazer ágil, mas é ser ágil. Eu posso ter uma ferramenta que faz, mas eu sou lento. Eu posso ter uma ferramenta que ela é maravilhosa, mas eu estou resistente. Então eu tenho que trabalhar pessoas para poder entrar com ferramentas, as ferramentas mais modernas que temos hoje. E como que a gente pode pensar nisso, né? Bom, nós vamos pensar em estrutura e processos flexíveis. Como? Bom, se eu preciso que você atue de uma forma X, Y, Z, eu vou te oferecer ferramentas, mas antes disso nós vamos fazer um treinamento. Nós vamos fazer aqui uma aula para isso, um momento em que você possa tirar as suas dúvidas e experimentar essa ferramenta conseguindo uma maior agilidade dentro do seu tempo. Óbvio que a empresa tem pressa? Tem. Tem para dinheiro? Sim. Mas a empresa é feita de pessoas. Então, a partir do momento que eu treino essas pessoas, esses processos começam a ser flexíveis, eu começo treinando pessoas, a ferramenta, quando ela entra, ela vai ser assim muito bem-vinda, porque o colaborador vai se sentir mais seguro, porque ele já teve o treinamento. Então, quando a gente fala de tentar nesses processos flexíveis aí, eu estou falando diretamente de quem? Da liderança. É uma liderança que precisa ser adaptada, uma liderança adaptativa. Por que uma liderança adaptativa? Porque será que ele consegue realmente medir a cultura da organização? Será que ele entende, né, a importância dessa liderança se adaptando às realidades ali, fazendo uma experimentação segura, levando ali a capacidade de ser e de fazer com a inovação dentro do nível de colaboração de cada um do time, mas assim, até que ponto ele consegue ir? Será que daqui para frente ele precisa de um treinamento? Ou antes de chegar nesse nível, né, nessa agilidade que eu espero, com as ferramentas ágeis, eu tenho que fazer um trabalho com ele. Ou seja, eu tenho que fazer uma capacitação com esse colaborador. Então eu estou trabalhando a cultura, a ferramenta, mas eu estou trabalhando principalmente a pessoa. Quem é essa pessoa que vai trabalhar com metodologias ágeis, com ferramentas de agilidade, sendo ágil também? Não é só a metodologia, mas ele também. E aí, nós podemos medir a cultura, se ela realmente é ágil, fazendo uma avaliação dos processos de entrega. Como é que estão sendo ali, né? Como é que está a satisfação com a inovação, o nível de colaboração, a interação, a empatia, o engajamento do time? Como é que ele está com as metodologias ágeis? Eu consigo perceber que a metodologia ágil ela só vai funcionar se o colaborador estiver treinado para ser mais ágil. Não adianta eu colocar uma ferramenta e a pessoa não ter medo, sentir-se inseguro
para lidar com ela? Aí eu vou precisar primeiro, então, fazer um trabalho com essa pessoa, dentro do limite dela, para que ela vá se tornando mais ágil, e aí a ferramenta acontece de uma forma muito tranquila a sua utilização. Então eu vou deixar aqui algumas sugestões. Você pode colocar gráficos para ilustrar diferentes culturas, cultura rígida e cultura ágil. Como é que é essa cultura rígida? É aquela que não mexe. Não vamos mexer, vamos ter assim, hierárquica, todo passo a passo. E a ágil? Não, a ágil eu posso mudar. Eu posso usar uma ferramenta que vai me trazer uma forma mais completa de trabalhar e de uma forma ou de outra eu vou ser essa pessoa que vou me adaptar. Então eu estou falando de cultura adaptativa. E a cultura adaptativa, ela é necessária para quê? Para ter a ação. Sua organização está preparada para essa disrupção? Será que todas as empresas estão preparadas? E eu pergunto, a tua empresa está preparada para essa disrupção? Ela está preparada para mostrar a diferença, através de gráficos, da cultura rígida e de uma cultura ágil? Será que você consegue mostrar para o seu time a diferença que isso pode trazer para o time como um todo, para a empresa, no produto final? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha e nós voltamos depois. Até mais.